Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje nessa solenidade do Sagrado Coração de Jesus, assim como as leituras mencionaram, nós podemos pensar algo primeiramente, que é justamente que foi Deus quem tomou a iniciativa de nos amar. Antes de sermos criados, Deus pensou em nós. E depois de ter criado todas as coisas, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ou seja, nós possuímos em nós este amor de Deus. Mas foi Ele que teve a ideia, Ele teve a iniciativa. E ao celebrarmos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, nós compreendemos a missão que o Pai confiou a este Filho de vir até nós e restabelecer esse amor original que havia sido ferido pelo pecado original. O Papa Francisco, quando ele escreveu a sua encíclica Dilexit Nos, que é Ele nos amou, veja, o Papa Francisco fala sobre o coração de Jesus. Veja, o coração numa metáfora, num símbolo. O que nós falamos sobre o coração? É no coração que muitas vezes nós guardamos momentos de alegria, é no coração que nós guardamos momentos de felicidades, é no coração que nós guardamos as saudades daqueles que amamos, mas também, se nós não tomarmos cuidado, no coração nós guardamos mágoas, ressentimentos e tantas coisas que nos fazem sofrer. Por isso o Papa Francisco, na sua encíclica, dizia: olhar para o coração de Jesus é a gente procurar resgatar neste coração um coração que pulsa de amor por nós. E quando nós olhamos para o coração de Jesus, então nós percebemos: olha o quanto que o Senhor sofreu por nós, olha o quanto que o Senhor nos amou na cruz, a ponto de entregar o seu sangue para nos salvar. Isso é amor. Então o amor exige sacrifício, o amor exige renúncia. E de maneira especial, o que Deus espera de mim, o que Deus espera de você. Deus espera a todo momento que nós nos convertamos. Por isso que as devoções ligadas ao coração de Jesus nos convidam ao quê? À reparação. O que é reparação? Quando a gente erra, eu reconhecer: puxa vida, eu errei. Deixa eu pedir desculpa para o meu irmão. Olha, me desculpa por aquele momento que eu tomei uma iniciativa impulsionado pela raiva, eu acabei dizendo que eu não gostaria de ter dito. Veja, isso é reparar. E é tão simples a gente reparar. Às vezes nos nossos dias atuais, nesses momentos que nós vivenciamos, que nós estamos muito presos à tecnologia, a tantas informações. Existem muitas informações boas, mas quantas informações negativas também que existem aí no universo virtual. Então, que a exemplo do coração de Jesus, olhando para o coração de Jesus, como disse a segunda leitura, que a gente possa se amar. E ali na carta de São João, ele coloca um critério. Veja, aquele que tem o amor de Deus em seu coração, então Deus habita naquele coração, porque Ele deseja viver conforme aquele amor. Mas se a pessoa não busca esse amor de Deus, esse coração muitas vezes é habitado pela tristeza, pelo vazio. Veja na primeira leitura, quando ali no livro do Deuteronômio, Deus escolhe Abraão para ser pai de uma grande descendência, e depois que os seus escolhidos ali vão para o Egito, se tornam escravos, Deus os libertou de toda a escravidão. Então, ao longo da história bíblica, a gente percebe o quanto que Deus, Ele sempre caminha ao nosso lado, querendo nos fazer retomar aquele caminho inicial que Ele prometeu a Abraão. Se você acreditar em mim, você terá uma descendência muito maior que as estrelas do céu, e você será feliz. E de fato nós somos. Por isso a solenidade do coração de Jesus nos convida a pensarmos, a justamente todos os dias refletirmos sobre as nossas condutas.
Como é bom nós fazermos um exame de consciência diariamente. Ao final do dia, antes de dormirmos, nos perguntarmos quais foram as coisas boas que eu fiz hoje e agradecer a Deus. Mas se existirem ali elementos que não foram tão bons naquele dia, que nós sejamos capazes também de dizer a Jesus: Senhor, me perdoa os meus pecados, as minhas faltas. Para quê? Para que no outro dia eu possa iniciar um dia repleto de paz e movido pela graça de Deus. Porque se não é a graça de Deus na nossa vida, nós nada somos. E Deus não quer colocar fardo sobre ninguém, viu? Ali no final do Evangelho, Jesus fala assim: vinde a mim vós todos que estáis cansados e fatigados, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então veja o que Jesus nos propõe, ao sintetizar o decálogo, os 10 mandamentos, na centralidade do amor a Deus e ao amor ao próximo. Nós estamos no meio deste amor entre Deus e o próximo. Então Jesus diz assim: veja, é isso que eu estou pedindo para vocês amarem. E amar muitas vezes não é fácil. Às vezes, para eu amar uma pessoa, principalmente no momento que de repente ela me feriu, ela fez alguma coisa que me decepcionou, veja, eu preciso muitas vezes deixar de lado o que ela fez e eu poder enxergá-la que ela é muito maior do que aquele erro que ela cometeu. Da mesma maneira que em muitos momentos também nós fazemos coisas que muitas vezes nós não gostaríamos de ter feito. É o que diz São Paulo: quantas vezes eu deixei de fazer o bem que eu queria para fazer o mal que eu não queria. Então veja, já que todos nós fomos atingidos ali pela dimensão do pecado, nós carregamos em nós a condição adâmica, do pecado original. Jesus tirou o pecado do mundo, mas em nós, como diz Santo Agostinho, ficou a concupiscência, como se fosse uma cicatriz que sempre ali nos incomoda e nos leva a pecar. Que a gente reconheça que todos os dias nós precisamos buscar a graça de Deus para que a gente sempre se situe no melhor da nossa vida. Se a gente faz um esforço de buscar ao Senhor, de estar na presença dEle diariamente, nós ali somos curados, nós somos transformados. Por isso, você que está aqui hoje, você que nos acompanha em casa, uma coisa que o Papa Francisco escreveu ali numa encíclica, Misericordioso Vultus, ele dizia assim: não existe pecado que Deus não possa perdoar. Por isso existe a confissão. Um dos sacramentos mais importantes da igreja, a confissão. Porque é a confissão que faz a gente reatar com o Senhor, é a confissão que nos faz estar na presença dEle, é a confissão que nos leva a ter consciência de que assim como Deus nos perdoou, nós precisamos perdoar o outro. E depois a gente vem à missa, para celebrar o banquete eucarístico, para celebrar como que Deus é bom, como que Deus me perdoa, e ao mesmo tempo esse Deus me leva à conversão e me leva a ser novo todos os dias. Vamos fechar um pouco os nossos olhos, vamos pedir que o Senhor nessa noite venha nos tocar, pelo seu coração aberto na lança, assim como as suas chagas, que o Senhor nesta noite venha nos libertar de toda tristeza, de todo desânimo, que o Senhor nos leve a vivermos uma civilização do amor, como tem dito o Papa Leão, recordando São João Paulo II. A civilização do amor é uma civilização do qual o coração de Cristo reina. Por isso cantemos nesse momento. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo
está entre nós e o perigo. Deus pode cuidar de tudo, posso descansar seguro. Deus está cuidando de tudo, Ele é o nosso amparo e abrir. Chagas abertas, chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Obrigado, Senhor, por essa noite. Nesta noite eu quero me refugiar em Teu sagrado coração. Liberta-me de todo mal, liberta-me de todo ódio, de toda tristeza. Hoje é dia dos namorados, você que é namorado, noivos, casados, deixe-se levar pelo amor de Cristo. Não deixe que a tristeza, a mágoa, destrua algo tão bonito que Deus preparou para vocês. Chagas abertas, chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo.